Até onde vai a sua fidelidade quando tudo está em jogo? Há milhares de anos, Daniel viveu essa exata tensão. O capítulo 6 da sua história nos mostra um homem que se recusou a negociar sua fé, mesmo sabendo que o preço seria uma sentença de morte na cova dos leões. Mas o que aconteceu ali não foi apenas um livramento extraordinário. Foi uma demonstração de que Deus honra quem decide ser fiel. Os seus leões hoje podem ser uma decisão difícil no trabalho, uma crise familiar ou o peso de se posicionar sozinho. É por isso que essa mensagem é tão atual. Você vai descobrir 10 lições práticas para fortalecer seus passos e renovar sua confiança no secreto. Assista até o final e tente perceber qual dessas lições é a resposta que você tanto buscava para o seu momento atual. Vamos juntos. Primeira lição: Deus te posiciona com propósito. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas davam conta, para que o rei não sofresse dano. Daniel 6:2. Daniel não chegou a essa posição por acaso, nem apenas por sua capacidade humana. Havia um propósito divino conduzindo cada passo da sua trajetória. Em um ambiente totalmente contrário aos princípios de Deus, ele foi colocado em destaque para influenciar, proteger e demonstrar fidelidade. Isso revela que Deus não limita sua ação a ambientes perfeitos. Pelo contrário, ele posiciona seus filhos exatamente onde sua presença precisa ser revelada. Talvez você esteja em um lugar desafiador, cercado por pressões ou até incompreensão. Ainda assim, isso não significa ausência de Deus, mas estratégia divina. Cada detalhe da sua vida está sob o controle do Senhor. Quando você entende isso, passa a enxergar seu trabalho, sua família e suas circunstâncias como parte de um plano maior. Deus te posicionou onde você está para que, através da sua vida, Ele seja glorificado e seu propósito se cumpra. Segunda lição: a diferença começa no interior. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel 6:3. Daniel não se destacou tentando impressionar as pessoas, mas sendo fiel no seu interior. A excelência que havia nele era fruto de uma vida alinhada com Deus, construída no secreto, longe dos olhares humanos. Isso mostra que a verdadeira diferença não nasce do esforço externo, mas de um coração transformado. Em um ambiente onde muitos buscavam poder e reconhecimento, Daniel se manteve íntegro, constante e guiado por princípios. Deus honra esse tipo de postura. Quando cuidamos do nosso interior, pensamentos, intenções e caráter, naturalmente nossas atitudes começam a refletir essa transformação. Não se trata de aparência, mas de essência. O mundo valoriza resultados rápidos, mas Deus trabalha primeiro dentro de nós. E quando Ele faz isso, o destaque se torna consequência, não objetivo. Um espírito excelente não se improvisa. Ele é cultivado diariamente na presença de Deus. Terceira lição: nem todo avanço será celebrado. Então os príncipes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião alguma, nem culpa, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel 6:4. O avanço de Daniel revelou algo importante: crescer também atrai resistência. Sua vida íntegra incomodava aqueles que não tinham o mesmo compromisso e, por isso, buscaram formas de derrubá-lo. Isso nos ensina que nem toda conquista será acompanhada de apoio. Algumas pessoas vão se levantar não porque você errou, mas porque você permaneceu fiel. Daniel não foi acusado por falhas,
mas por sua constância em fazer o certo. E isso é um grande ensinamento. Continue sendo quem Deus te chamou para ser, mesmo quando isso gerar desconforto nos outros. Não negocie seus valores para ser aceito. A aprovação de Deus vale mais do que qualquer reconhecimento humano. Quando você permanece firme, mesmo sob pressão, sua vida se torna um testemunho vivo. No final, não é a opinião das pessoas que define seu destino, mas a fidelidade que você mantém diante de Deus. Quarta lição: sua fé pode se tornar alvo. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel 6, 5. Quando não encontraram falhas na vida de Daniel, decidiram atacar justamente aquilo que o tornava diferente: sua fé. Isso revela uma verdade importante. Quanto mais firme você é em Deus, mais isso pode incomodar quem não vive da mesma forma. A fé de Daniel não era escondida. Era visível em suas atitudes, escolhas e prioridades. E por isso se tornou alvo. Em muitos momentos, você também pode enfrentar situações em que sua fé será questionada, pressionada ou até ridicularizada. Mas isso não é sinal de fraqueza, e sim de posicionamento. Daniel não negociou sua relação com Deus para evitar problemas. Ele permaneceu fiel, mesmo sabendo dos riscos. Essa lição nos ensina que seguir a Deus exige coragem. Nem sempre será confortável, mas sempre será correto. Quando sua fé é genuína, ela se torna evidente, e às vezes isso atrai oposição. Ainda assim, permaneça firme. Deus honra quem não abre mão dele. Quinta lição: nem toda decisão é justa. Por isso o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel 6, 9. A decisão do rei Dário não nasceu da verdade, mas da influência e da manipulação. Mesmo sendo autoridade, ele foi conduzido por interesses alheios e acabou assinando algo injusto. Isso nos ensina que sistemas humanos são falhos e que nem toda decisão oficial reflete justiça. Em muitos momentos da vida, você pode se deparar com situações em que o certo parece não prevalecer, e isso pode gerar frustração e até desânimo. Porém, Daniel nos mostra que, mesmo diante de decretos injustos, é possível permanecer firme. Nossa confiança não deve estar em estruturas humanas, mas em Deus, que é perfeitamente justo e soberano. Ele vê o que ninguém vê e julga com verdade. Quando colocamos nossa esperança nele, não somos abalados por decisões passageiras. Ainda que tudo pareça contrário, Deus continua no controle. E no tempo certo, sua justiça sempre prevalece sobre qualquer injustiça humana. Sexta lição: a constância revela maturidade. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6, 10. A reação de Daniel diante da pressão revela algo profundo. Ele não mudou sua rotina espiritual. Mesmo sabendo do risco, continuou orando como sempre fez. Isso mostra que a maturidade espiritual não está em atitudes ocasionais, mas na constância. Daniel não buscou a Deus apenas no momento de crise. Ele já tinha uma vida firme construída no secreto. Quando a dificuldade chegou, ele apenas permaneceu fiel ao que já praticava. Essa é uma grande lição. Quem é constante no pouco se mantém firme no muito. A disciplina espiritual fortalece o coração para enfrentar dias difíceis. Muitos mudam quando são pressionados, mas quem tem raízes profundas permanece.
Daniel não negociou sua comunhão com Deus por causa de circunstâncias externas. Ele nos ensina que a fidelidade diária, mesmo quando ninguém vê, é o que sustenta uma vida sólida. A constância transforma a fé em firmeza e revela um relacionamento verdadeiro com Deus. Sétima lição: suas atitudes falam por você. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel 6:11. Daniel não precisou anunciar sua fé. Suas atitudes a revelavam claramente. Aqueles homens sabiam exatamente onde encontrá-lo, porque sua vida era coerente com aquilo que cria. Isso nos ensina que o testemunho mais forte não está nas palavras, mas nas práticas diárias. Em um mundo onde muitos falam, mas poucos vivem, Deus nos chama para uma fé visível por meio de ações consistentes. Daniel não orava para ser visto, mas porque tinha um relacionamento real com Deus. Ainda assim, sua fidelidade se tornou evidente. Da mesma forma, nossas escolhas, hábitos e reações dizem muito sobre quem somos. Quando vivemos alinhados com Deus, isso se manifesta naturalmente. Não é sobre aparência, mas sobre verdade. As pessoas podem até duvidar do que você diz, mas dificilmente ignoram o que você vive. No final, são as atitudes constantes que constroem um testemunho que fala por si só. Oitava lição: Deus pode usar qualquer situação. Então o rei ordenou e trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falou o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6:16. A cova dos leões parecia o fim da história de Daniel, mas na verdade era o cenário onde Deus iria se revelar de forma ainda mais poderosa. Mesmo em um momento de ameaça e injustiça, o nome de Deus foi reconhecido pelo rei, mostrando que o testemunho de Daniel já havia alcançado lugares altos. Isso nos ensina que Deus pode usar qualquer situação, até as mais difíceis, para cumprir seus propósitos. Aquilo que parece derrota pode ser o início de um milagre. Muitas vezes, não entendemos o porquê de certas circunstâncias, mas Deus enxerga além do momento. Ele transforma crises em oportunidades de manifestação da sua glória. Daniel não perdeu o controle porque sabia que Deus estava no controle. E essa confiança faz toda a diferença. Quando você permanece firme, até os momentos mais difíceis se tornam instrumentos nas mãos de Deus para algo maior. Nona lição: Deus age além do natural. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel 6:22. O livramento de Daniel não foi resultado de circunstâncias favoráveis, mas de uma intervenção direta de Deus. Em um cenário onde humanamente não havia saída, o Senhor agiu de forma sobrenatural. Isso nos ensina que Deus não está limitado pelas leis naturais, nem pelas impossibilidades que vemos. Quando Ele decide agir, nada pode impedir. Daniel permaneceu fiel, e Deus respondeu com proteção além do que era esperado. Essa lição fortalece a nossa fé. Existem momentos em que não há solução lógica, mas há um Deus que opera acima de toda lógica. Ele vê a inocência, conhece o coração e intervém no tempo certo. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua tendo a última palavra. O sobrenatural de Deus não é comum, mas é real, e quando Ele age, transforma completamente qualquer situação. 10ª lição: o final pertence a Deus. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel 6:28.
A história de Daniel não terminou na cova, mas na prosperidade. Isso revela uma verdade poderosa. O final não é definido pelas circunstâncias, mas por Deus. Durante o processo, houve pressão, injustiça e risco, mas nada disso teve a palavra final. Deus conduziu cada detalhe até um desfecho de honra. Essa lição nos lembra que nem sempre entendemos o caminho, mas podemos confiar no destino. Quando permanecemos fiéis, mesmo em meio às dificuldades, estamos caminhando dentro de um propósito maior. O processo pode ser desafiador, mas não é o fim. Deus escreve histórias completas e Ele não encerra algo no meio da dor. O mesmo Deus que permite a prova também estabelece o livramento e a recompensa. Por isso, não desista no meio do caminho. Continue firme. O final da sua história não está nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos de Deus, e Ele sempre termina melhor do que começou. Daniel capítulo 6 nos ensina que viver com Deus não é sobre evitar dificuldades, mas sobre atravessá-las com a presença dEle. A história de Daniel revela que a fidelidade vai nos levar a cenários desafiadores, onde nossa fé e caráter serão testados ao limite. No entanto, ela prova que Deus nunca abandona quem decide permanecer firme. Mesmo sob o peso da injustiça e do medo, Daniel não negociou seus princípios nem abriu mão de sua comunhão. E aqui está a grande chave. Deus não impediu Daniel de entrar na cova, mas desceu lá dentro com ele. O Senhor transformou o lugar da morte em um palco de testemunho poderoso. Assim é com você hoje. Seus leões podem parecer famintos e a pressão insuportável. Mas lembre-se, o controle absoluto continua nas mãos daquele que vê o seu coração e age no tempo perfeito. Não ceda, permaneça fiel e confie, mesmo sem entender o processo. O mesmo Deus que silenciou predadores no passado é quem blinda a sua vida no presente. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus abençoe profundamente a sua caminhada e renove suas forças. Até o próximo vídeo.